Eu cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez e que não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal. E agradeço a todos que se inscreveram em nosso canal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Queridos, nós vamos estudar a Escola Bíblica Dominical desse terceiro trimestre de 2020. Nós vamos estudar os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém, o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. É uma edição especial tanto para jovens, para adultos também. E hoje, queridos, vamos estudar a lição 5, que vai falar o seguinte tema: Zorobabel recomeça a construção do templo. Então, queridos, nós vamos falar sobre Zorobabel. Ele foi um líder político, ali em Israel, ele era israelita. E nós vemos, querido, na lição 4, fala a construção do templo enfrentou oposição. Então, ele enfrentou a oposição dos samaritanos, os judeus estavam planejando a construir o templo, Mas houve, essa guerra, entre entre samaritanos e os judeus, E aqui a Bíblia, aqui está falando que Deus levantou dois profetas, para continuar, a construção no templo, que foi Ageu e Zacarias, Ageu exortava o povo e Zacarias exortava os líderes políticos, E para continuar a reconstrução do templo. Então, aqui fala Zorobabel recomeça a construção do templo. Então, Deus, deu a capacidade para Zorobabel continuar, aquele trabalho. E nós vemos que Ageu, ele profetizou para o povo encorajamento, fé, perseverança, E nós vemos aqui, no textuário, ao 24º dia do mês, nono no mês ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Pois eu vos, desde o dia em que fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Então, nós vamos estudar um pouquinho o livro de Ageu. Você que tem essa Bíblia aqui, é a Bíblia Estudo Pentecostal. Ela é muito boa, Quem é professor de escola bíblica dominical, também para alunos também, Ela é muito boa para nós entendermos mais, as Santas Escrituras. Então, está na página 1343, o livro de Ageu. Então, nós vemos aqui fala, o autor é o próprio Ageu, E foi a reedificação do templo foi 520 a.C., Então, nós vemos aqui que o versículo 1 até o verso 2, já tá aqui na leitura bíblica em classe, que fala: Ageu repreende o povo por causa da sua inércia e exorta a reedificar o templo. Então, Ageu, ele era o profeta. O que é profeta, queridos? Profeta é o porta-voz que transmite a mensagem, Então, Deus usou os seus profetas, Ageu, e Zacarias, para transmitir a mensagem, para que continuasse a obra, que Deus pôs nas mãos deles, Então, aqui fala o textual, ao 24º dia do mês, nono, no segundo do dia. Então, era a ordem de Dário. Deus deu a ordem a Ciro, depois a Dário, para que o povo continuasse, a reconstrução. E nós vemos que 15 anos estava parada aquela construção, por causa dos seus inimigos. Mas Deus, quando ele tem um plano na vida do ser humano, o homem diz que não, mas Deus diz que sim, E nós vemos que Deus diz sim para Zorobabel continuar a construção, E nós vemos que 18 anos completou aquela obra, terminou aquela obra, aquele tempo, Então,
aqui fala verdade prática. Sobre o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Agora vamos para a leitura bíblica em classe. Está no livro de Esdras, né? O livro de Ageu e depois no livro de Zacarias, né? No livro de Esdras diz o seguinte: Ageu, profeta, Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram os judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. E o nome de Deus de Israel lhe profetizaram. Então levantaram Zorobabel, filho de Selatiel. Então, queridos, nós vemos que Zorobabel, ele é da descendência de Davi, né? E nós vemos aqui que então se levantaram Zorobabel, filho de Selatiel, filho de Zodaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém. E com eles os profetas de Deus ajudavam. Então, aqui, né, Deus usou os seus profetas para, né, ajudar aquele povo, né? E nós vemos aqui no Ageu, né? Ageu, ele estava exortando o povo, né? A encorajar, né? A esperança, porque o povo estava sem esperança, né? Então, Deus usou o profeta para encorajar o povo, a esperança, né? Aqui fala que deu fé, coragem, né? De continuar, né, aquele trabalho, né? E aqui fala: então ouviu Zorobabel, filho de Selatiel, e Josué, filho de Zodaque, o sumo sacerdote e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então, queridos, nós vemos que Josué, ele era o sumo sacerdote ali, né? Ali nós vemos que Josué, ele estava em pecado, né? O profeta profetizou que ele estava em pecado, ele estava com as vestes sujas, né? Mas ele confessou o seu pecado, ele disse: aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia, né? Então Deus deu novas vestes para Josué, né? Ele estava com as vestes sujas, né? E aqui, querido, o papel do sumo sacerdote é fazer sacrifício, né? Uma vez por ano, né? Aqui é no Antigo Testamento, né? Ali tinha que fazer aquele sacrifício para o perdão dos pecados. O papel do sacerdote era para que o povo levava oferta, né? Sacrificava ali no altar do holocausto, né? Ou o sacerdote sacrificava aquele animal, né? E era sacrificado, levava em oferta, né? E apresentava aquele animal, né? Para perdão do pecador, né? E também o sacerdote também lavava as mãos, né, na pia de bronze, né? Nós já estudamos isso alguns trimestres passados aí sobre o tabernáculo, né? E então a função do sacerdote era lavar as mãos. Depois ele tinha que entrar, né, no santo do santo sacerdote, né? E o sumo sacerdote no lugar santíssimo, né? Então a função do sumo sacerdote era uma vez por ano, né? Fazia o sacrifício para a nação inteira, né? E também para a sua vida. Ele não podia entrar lá também com pecado, né? Ele tinha que purificar a sua vida, né? Na água que tinha ali, lavava suas mãos, né? Porque ali era um lugar santíssimo, né? E nós vemos, queridos, então, a obra continuou, né? Nós vemos que parou 15 anos, né? Mas Deus planejou, Deus foi, né? Naquele momento, estava todo momento ali ajudando aquele povo, né? Nós vemos que Deus, ele é o construtor, né? Ele foi o construtor daquela obra, completou 18 anos, né? Boa obra, né? E aqui nós vemos no livro de Zacarias, né? Zacarias exortava os líderes, né? Como o Zorobabel, né? Ciro, né? E aqui fala: e respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não é por força nem por violência, mas por meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, amados, aqui o versículo está falando que não foi nem por força, não por violência, mas é pelo espírito, né?
Então, Deus, né, deu força para Zorobabel, né, a construir aquele maravilhoso templo, né? E aqui fala o verso 7: quem tu és um monte grande diante do Zorobabel, será uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado essa casa, também com suas mãos acabarão, porque sabais que o Senhor dos Exércitos enviou a vós. Então, queridos, Deus enviou Zacarias, né, para animar, né, Zorobabel, né, porque o povo estava em crise, estava em situação difícil, né, a construção estava parada, né, e nós vemos que Deus, né, quando tem plano na vida do homem, né, ele completa por completo, né. Como nós estamos passando por essa fase difícil, né, essa crise, né, na economia, na saúde, né, esse coronavírus, mas, queridos, Deus, ele te dá, aleluia, ânimo nessa noite, dá, aleluias, louvado seja fé, né, e coragem para prosseguir, né. Então, como ele deu coragem para Zorobabel, né, para continuar aquela obra que estava, né, parada, não tinha mais recursos, mais, né, para o homem, mas para o nosso Deus, né, ele tinha, né. Então, aqui fala: por que me despreza os dias das coisas pequenas? Porque se alegrará vindo a mão de Zorobabel, são 7 olhos do Senhor que escolhe para a terra, escolhe por toda a terra. Então, queridos, Deus, ele é o dono do universo, né? E aqui, queridos, vamos falar um pouquinho sobre os objetivos geral dessa lição, né? Que fala o seguinte: compreender como se deu a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel. O primeiro ponto que nós vamos falar: mostrar como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo. O segundo ponto que nós vamos falar da escola bíblica dominical: saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. Terceiro ponto: explicar o ministério profético à luz da Bíblia. Então, queridos, aqui fala a introdução. Nessa lição estudaremos como Deus, depois da construção do templo, ter ficado parado por 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias. Então, queridos, Deus enviou aqueles profetas. Nós sabemos que Deus falava com os profetas na antiga aliança. Sabe que Deus fala com nós na nova aliança? Fala com nós também, né? E nós não devemos correr atrás de profeta, né? Porque, queridos, nós temos o azeite, que é o Espírito Santo, simbolismo do Espírito Santo, né? Se nós buscarmos os dons espirituais, né, que Deus nos deu, né, através do seu Espírito, né? Nós vemos que quando Deus, né, usa o homem, né, como profeta para transmitir a mensagem, ele é o porta-voz, transmite a mensagem. Quando nós temos discernimento que é de Deus, né, Deus nos dá esse discernimento, é o dom, né, saber se é de Deus ou não é. Então, querido, cada um tem um chamado diante de Deus, né? Deus chamou uns para ensinar, Deus chamou outros para pastorear, Deus chamou outros para evangelizar, né? Então, cada um tem a sua função diante de Deus, né? Então, Deus chamou Ageu e Zacarias como profeta daquela nação de Israel, né? Então, nós vamos ver aqui, nós vamos falar sobre o primeiro ponto. Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus levantou 2 profetas, né? Ageu e Zacarias, né? Então, aqui fala: depois levantou Zacarias. Não vieram atendendo convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os 2 líderes e também com o povo judeu. Então, queridos, aquele enviado não foi do homem, né? O enviado foi do nosso próprio Deus, né? Então, Deus enviou, né, os 2 homens, né, para falar com aquele povo, né, para trabalhar, construir aquela obra que estava, né, sem esperança nenhuma, né?
Então Deus deu encorajamento a Ageu, né? Encorajou o povo a construir, né? E nós vemos que Zacarias também animou, né? Zorobabel para continuar aquela obra, né? Ele deu esperança também para todos que estavam ali, né? Então, a parte A, que eles falam o seguinte: Zorobabel, o líder político, recebeu uma mensagem pessoal de Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que não tinha mais nenhum vigor por tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe maravilhosa mensagem de encorajamento. Então, nós vemos que Ageu, ele encorajou o povo, né? Para que o povo continuasse, né? Não parasse aquela obra, né? Não desanimasse, né? Porque Deus, quando ele fala, ele cumpre, né? Então, queridos, quando Deus também vai cumprir na nossa nação, no mundo, né? Deus vai curar a nossa nação. Quando Deus fala, ele promete, né? Então, aqui fala, a mensagem de Deus veio sobre uma visão de que Zacarias havia recebido. Deus mostraria um castiçal, 7 lâmpadas. Então, as 7 lâmpadas, né? Simboliza, né, a luz do mundo, né? E aqui fala, símbolo da obra de Deus. O óleo também, as lâmpadas precisavam ter fluir através dos canos ligados, um vaso. Então, o azeite simboliza o Espírito Santo, né? E aqui fala, estava em contato com as 2 oliveiras, né? Então, queridos, também as 7 lâmpadas simboliza as 7 igrejas da Ásia, né? Então, aí aqui fala, o recado de Deus para Zorobabel foi, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, queridos, não foi por força do homem, né? Força que o homem tem, mas é a força que vem de Deus, que deu para o homem continuar aquela obra que estava, né, sem acabar, né? E aqui fala, Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos que dele acabaria com a construção do templo, né? Então, a parte B fala sobre o que eu já acabei de falar, sobre Josué, né? Josué foi o sumo sacerdote, né? E ele pediu a Deus o perdão, e Deus deu-lhe a restauração, né? Deu uma nova chance para Josué, né? E a parte C fala sobre o povo, né? Então, eu acabei de falar já que, né, Ageu, ele deu, né, para o povo, né? Exortando o povo a continuar, né, aquela obra, né? Aqui fala, o profeta deu ao povo uma ordem estimulante, subiu ao monte e trazei madeira, edificar a casa, e dela me agrarei e eu serei glorificado, né? Então, queridos, Deus deu tudo para aquele povo, né? O povo de Israel, o povo judeu, né? Então, aqui fala o segundo ponto, o resultado da mensagem dos profetas. O poder de Deus se manifesta através da mensagem desses homens de Deus. Alguns 2 líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então Zorobabel ordenou todos imediatamente voltar-se à construção e começaram a edificar a casa. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo, direção do trabalho. Que maravilha, né, irmãos? Né? Deus enviou aqueles homens e ainda ajudaram aquele povo, né, a construção daquele grande templo, né? O templo de adoração a Deus, né? Então, queridos, Deus, ele tem um plano na nação brasileira, né? Deus tem o poder, mas precisamos confessar os nossos pecados, né? A Bíblia diz que ele confessa, deixa, alcançará a misericórdia, né? E Deus, né, ele sará na nossa terra, né? Como ele prometeu para aquele povo, né? Aquela construção terminou, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O terceiro ponto fala o seguinte, o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominado os construtores até a conclusão da construção. Então, nós vemos que Deus enviou os construtores, né? O pedreiro, né? O servente, né? Para colocar pedra por pedra, né? Os seus alicerces, né? A fundação daquela casa, né? Naquele templo, né? Que é a casa de Deus, né? E nós vemos que Deus, né, cumpriu, né, o que ele falou, né?
através da boca dos seus profetas, né? Sabemos que os profetas, ele é o porta-voz de Deus, né? Deus usou Moisés também na sarça ardia, né? Deus falou com ele lá no monte, onde que aquela sarça que não se consumia, né? E Deus falou para Moisés ir até a Faraó, né? Para libertar o povo, né? Hebreu que estava escravo ali no Egito, né? Então, queridos, Deus, ele fala de várias formas conosco, né? Deus fala ainda conosco no Novo Testamento, né? Mas basta nós buscarmos ao Senhor, né? Estar com a nossa vida no altar, né? A Bíblia diz que nós falamos sobre a oração, vigilância, né? Aqui fala o despertamento renova o altar, né? Precisamos despertar, né? Para que nós possamos buscar o Senhor, né? E aqui, queridos, no cinto tópico 1 fala: os profetas Ageu e Zacarias são levantados pelo Senhor para incentivar e exortar o povo a retornar à reconstrução do templo, né? Então, ele incentivou o povo, né, a não parar, né? Porque Deus tinha um plano, né, maravilhoso naquele povo, né? Então, vamos aqui para o segundo ponto, amém? A minha memória já tá findando aqui. Vou falar só uns 2 pontos aqui e vamos encerrar esse vídeo, amém? Segundo ponto, fala o mistério profético, uma prova da manifestação de Deus. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. Manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Há muitos exemplos no Antigo Testamento, vamos mencionar alguns. Moisés, né, acabei de falar, né? Moisés, ele fez, né, Deus usou Moisés ali na sarça ardia, né? Igual eu acabei de falar, né? Para tirar o povo da escravidão do Egito. Elias, né, o profeta também, foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel, né? Então, Deus também usou Elias, né? Usou os seus profetas, né? Então, queridos, é isso que eu tenho para falar para os irmãos. Espero que vocês gostem, né, desse estudo da escola dominical. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.